Oi, antes de continuar eu queria dizer que o canal vai voltar com conteúdos normalmente. Nesse período entre Natal, Ano Novo e começo de 2023, eu fiquei 3 semanas sem subir vídeos porque eu estava de férias. Mas agora tudo volta exatamente da mesma maneira que era antes. A gente também tem novidade, eu tô grávida, acho que não comentei isso nem no Instagram, nem aqui no canal, mas sim, estamos bem felizes com essa notícia. Então, talvez vocês vejam algumas coisas relacionadas a isso, mais no Instagram do que aqui. Mas, de qualquer forma, todos os conteúdos vão voltar normalmente. Então, vamos pro vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre A Vida Intelectual, um livro super interessante do padre Sertillanges, que também era filósofo e teólogo. Entre os escritos de Tomás de Aquino, uma figura muito estudada por esse autor, está uma carta a um desconhecido Frei João, com 16 conselhos de como adquirir o tesouro da ciência. São dicas com o objetivo de auxiliar aqueles que buscam a verdade. A ideia do padre Sertillanges, então, nesta obra, era comentar ponto a ponto e trazer mais luz, mais reflexão sobre cada conselho. No processo, porém, a obra se expandiu e acabou se tornando uma grande reflexão sobre a intelectualidade, seus desafios, seus sacrifícios, seus chamados e possibilidades. Quer saber um pouquinho mais dessa obra muito rica? Então, fica até o fim do vídeo. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Pode parecer bobeira, mas faz toda a diferença na hora de compartilhar o conteúdo. Aqui eu trouxe apenas recortes do livro que tem diversos conselhos sistematizados de maneira muito profunda. Em outras palavras, eu poderia ficar aqui 5 horas falando sobre o livro, a sua experiência lendo, ainda assim seria muito melhor. Além disso, é importante pontuar que, obviamente, o padre e eu temos divergências de fé, e que existem momentos específicos em que discordamos, mas enfim, nada além do normal. Mas, seguindo seu próprio conselho, falarei aqui só das ideias em que convergimos, coisas que eu achei bastante interessantes e que vale a pena conversar aqui. Vamos lá, o autor começa falando sobre vocação. Para Sertillanges, vocação tem aqueles que fazem do trabalho intelectual a sua vida, seja no âmbito profissional, seja no desenvolvimento próprio ou seja nos estudos. Assim, quem sente o apelo que Deus oferece e é de fato vocacionado, corresponde com continuidade e método. A rotina de estudos, porém, geralmente impõe pesadas obrigações e é bem difícil. Com treinamento, com privação, com doação de tempo e muito esforço. Afinal, o homem torna-se verdadeiramente intelectual quando se submete à verdade, o que não é um processo fácil. A disciplina é primordial. O intelecto é um instrumento como qualquer outro e o seu uso determina os seus efeitos. Para bem regê-lo, são necessárias algumas virtudes e características. Tomás de Aquino, na carta mencionada, afirma que o exercício das virtudes é muito importante para quem quer adquirir a ciência, pois é por meio dessa prática que o homem pode refrear as próprias paixões. A ciência requer atenção, prática, concentração, mas também requer juízo e muita sabedoria na hora de colher os resultados da investigação realizada. Os vícios e as paixões desenfreadas, eles minam a atenção e refreiam o juízo quando ele é mais necessário. Não que a ciência jamais se beneficie de alguma orientação passional, porém deve existir um esforço contínuo para suplantar impulsos que são inimigos da inteligência, e existem em todo ser humano. Sertillanges cita alguns deles, como orgulho, que ofusca e aprisiona a forma de enxergar o mundo, a inveja, que se recusa a reconhecer as coisas boas feitas por outras pessoas, a irritação, entre outras coisas. Para pensar de maneira eficiente, é preciso se afastar o máximo possível desses comportamentos. O desapego das banalidades, o esforço, a disciplina e a humildade são essenciais. Mas como reconhecer tal vocação? Bom, de acordo com o autor, o gosto pode ser um bom juiz, desde que esteja alinhado com as aptidões e tendências do homem. Não é errado esperar que o prazer em fazer algo possa revelar uma vocação, porém é preciso que essa vocação esteja alinhada com a providência. Outro ponto bastante interessante trazido no livro é a questão da saúde. Para Sertillanges, é fundamental que o complexo físico-mental esteja em harmonia para que a vida intelectual tenha frutos. Em outras palavras, os exercícios também são parte da vocação porque condicionam a máquina corporal a funcionar como ela deve, melhorando também a saúde mental. Ele deixa alguns conselhos práticos como exercitar-se todos os dias, caminhar ao ar livre, tomar sol, não pular o repouso e nem as férias. E aliás, diz uma frase bastante interessante. Quando não prevemos o repouso que não tomamos, toma-nos. Além disso, o autor indica uma alimentação leve e, de vez em quando, o envolvimento com trabalhos manuais. Em termos de rotina, alerta para a importância da simplicidade
E ele também fala bastante sobre a questão da verborragia. Falar, falar, falar e não ter nada a dizer. Para ele, saber calar significa dar valor às próprias palavras. Um terceiro conselho que chamou a minha atenção no livro foi o equilíbrio entre observação da realidade e estudos teóricos. Embora a estudiosidade seja uma virtude, a temperança deve estar sempre presente. Não faz sentido, em nome do que for, esquecer-se dos seus deveres práticos, coisas do dia a dia, né, da rotina, ou negligenciar a própria família. Quando age assim, o homem coloca a verdade contra ela mesma. O sábio começa pelo começo e dá um passo adiante, depois de averiguar bem o anterior. Tudo dentro do seu tempo, sempre desviando da curiosidade vã e da ambição. Ao contrário do que muitos afirmam, para ele, a solidão nem sempre é algo ruim, mas uma forma eficiente de conhecer a si mesmo. Só sabe servir a humanidade quem a conhece. Para conhecê-la plenamente, é preciso estar em contato consigo mesmo e com Deus. É importante frisar que esse estado não é uma separação, mas uma elevação, como quando se ora. Para Sertilange, a oração, entre outras coisas, é a exposição de um desejo ao Senhor. Podemos floreá-la, diminuí-la, distorcê-la. No fim, ali sempre permanecerá um desejo inicial. Em certo sentido, orar sem cessar significa desejar o eterno o tempo todo. Da mesma maneira, a busca pela verdade, o estudo verdadeiro, ele acontece o tempo inteiro e não só quando se senta para estudar. É o apelo da verdade. Assim, ao mesmo tempo que, de fato, certa dose de solidão pode ser proveitosa, e sim, em alguns momentos será preciso sacrificar ali convivência social para poder dar continuidade aos estudos, não é interessante que isso aconteça sempre. Afinal, o sentimento de vida comum também é bom. A solidão citada sempre deve ser temperada com a cooperação e nunca um fruto do individualismo ou do orgulho. Sertilange faz uma afirmação interessante. Ele afirma que quem crê estar unido ao Senhor, sem estar unido aos seus irmãos, é um mentiroso. E quem crê estar unido aos homens, sem estar unido a Deus, é súdito de um reino de morte. Assim, frequentar a realidade, envolver-se com as pessoas ao seu redor é fundamental. E buscar bons pares também. Não que essa decisão signifique excluir os tolos. Afinal, eles estarão lá de qualquer maneira. Aliás, conviver com pessoas assim pode ter pontos positivos, como uma contraprova intelectual e também uma maneira de exercer ali as suas virtudes. O homem, ele não pensa só com a sua inteligência, mas também com as suas outras faculdades. Afinal, alma e corpo não estão separados. As pessoas, da mesma forma, também não estão isoladas, separadas das suas relações. Tudo precisa de harmonia, de equilíbrio. Inclusive a vida interior, o recolhimento. O silêncio, se levado longe demais, também agita. A vida real, então, é uma vida de convivência, uma vida de unidade. E toda verdade é, de alguma maneira, prática. Quando o homem se isola demais, se afasta demais da realidade, pode acabar não enxergando o que é óbvio. E o trabalho intelectual deve se alimentar de fatos. A ciência que vem única e exclusivamente da teoria é sempre frágil. E há uma outra ciência, além daquela que vive na memória, a ciência de viver. O estudo deve ser um ato da vida, deve estar impregnado de vida e ser proveitoso para a vida. Apoiar-se também na realidade traz luz. Uma dose de ação no pensador enriquece a sua investigação. Ideias sem qualquer tipo de aplicação ou experiência são vazias. Já a ação encontra elementos assimiláveis. É a figuração daquilo que antes era abstrato. O homem de estudo sabe como observar. Tudo lhe surge como uma espécie de espetáculo. O pensamento atento, ele sempre alimenta uma especialidade. O último ponto que eu quero destacar, entre tantos outros interessantes do livro, fala dos tipos de leitura. A leitura de fundo, ou seja, de formação pessoal, exige certa fé provisória. É preciso, em um primeiro momento, querer acreditar, querer entender, mergulhar naquilo que o autor está dizendo. Me lembrou bastante dos conselhos do Émile Faguet em A Arte de Ler, que, aliás, também tem resenha aqui no canal, caso você queira conferir depois. Bom, para que isso funcione, é preciso escolher bons guias e lê-los com avidez. Nesse processo de formação, o que mais importa é o encontro com a verdade. De acordo com Sertilange, o homem intelectual também deve lembrar que formação é diferente de informação. Se você busca informação, é porque já tem seu posicionamento formado ali, desenvolvido. Assim, a sua leitura será muito menos receptiva. E a obra prestará ali meramente um serviço do ponto em que você busca se informar. Diferente, como falamos, das questões de formação, em que você está desenvolvendo a sua maneira de enxergar o mundo. Já as leituras de estímulo ou descanso variam de acordo com o que interessa a cada um, mas sempre primando pela boa qualidade das obras. E aqui o autor diz algo interessante sobre todos os tipos de leitura, né? Que ler não significa só entender o que o autor disse, mas apropriar-se da verdade que existe naquilo. Aquele que lê pode nunca se instruir, caso não transforme aquilo que aprendeu em substância. Afinal, não é o vendedor da feira quem nutre o nosso corpo.
Ensinamentos geralmente fornecem meios para que o homem possa agir. Em primeiro momento, é necessário pensar no que se quer reter. Anotar suplementa muito a memória de um indivíduo, auxiliando-o a lembrar daquilo que ele aprendeu. Significa equipar a si mesmo. O homem, ele também deve, enquanto lê, prestar atenção nos encadeamentos de ideias e nas conexões entre os pontos do discurso. Para Tomás de Aquino, quando você quer lembrar-se de algo que você já leu, já anotou, enfim, basta puxar a cadeia de dependência de ideias pelas extremidades para se lembrar do todo. Com um pensamento assim mais metódico e organizado, é possível ler de maneira bem mais profunda. Enfim, os conselhos contidos na obra são vários, todos muito interessantes. Então eu super indico essa leitura, vale muito a pena. Paro por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, eu deixo os meus links da Amazon aqui embaixo. Caso você queira comprar por eles, você ajuda o canal a se manter. É isso, e até semana que vem.